Olá, um saravá fraterno para você que está aqui me acompanhando mais uma vez, dando sequência aos nossos vídeos, aos nossos comentários sobre os vícios e a mediunidade. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma classe de drogas ilícitas. Drogas ilícitas são drogas que não são permitidas, que não têm a sua venda, comercialização permitida pelo governo, elas são proibidas. E nós vamos falar sobre drogas psicodélicas. Então nós vamos falar sobre esse grupo de drogas, quais são os seus efeitos na mente do indivíduo e quais são os seus impactos para o desenvolvimento mediúnico. Lembrando, como eu sempre tenho falado no início dos nossos vídeos, a minha opinião, a minha abordagem, o meu ponto de vista, ele não é considerado 100% verdadeiro, não considere isso como uma verdade absoluta. Então sempre ouça com um senso de análise, com o seu filtro, use o seu bom senso na análise, absorva aquilo que para você for agregar algum valor, absorva aquilo que for te auxiliar na sua caminhada. Aquilo que você não sentir uma afinidade, aquilo que você duvidar, questionar, vá pesquisar, vá se aprofundar, busque esclarecimento em outras fontes, em outros autores. Então isso é uma coisa que eu digo para vocês levarem para a vida de vocês no âmbito geral. Tudo aquilo que vocês lerem, estudarem, conhecerem, informações novas que chegarem até vocês, usem do filtro, do bom senso, da análise. Absorva aquilo que agrega para vocês no seu desenvolvimento, na sua jornada. E aquilo que não for agregar valor, que vocês não sentirem uma afinidade, não sentirem que aquilo realmente compartilha com os seus valores, eu convido vocês a pesquisar, se aprofundar, buscar outras fontes para conseguir desenvolver uma análise abrangente sobre aquela informação, sobre aquele assunto. Então, lembrando, aquilo que eu vou falar aqui é uma abordagem dentro daquilo que eu vivencio, com o meu ponto de vista, com a minha experiência, com a minha análise daquilo que eu li, que eu vi e que eu absorvi na minha vivência até o momento presente. Quando nós falamos de drogas psicodélicas, existe uma série de drogas que se enquadram nesse conjunto. Drogas psicodélicas são aquelas drogas, substâncias que vão alterar a consciência do indivíduo. Só que quando nós dizemos alterar a consciência do indivíduo, nós estamos nos referindo a literalmente fazer com que o indivíduo saia dessa realidade e passe a viver num estado de transe, onde ele vai passar a ver imagens, onde ele vai passar a ter visões, onde literalmente ele vai para uma outra realidade. Então, classificam-se nesse grupo drogas como LSD, psilocibina, mescalina e o êxtase. Existem outras também que poderiam ser categorizadas como psicodélicas. A ayahuasca seria uma delas. O rapé também, em até certo nível, ele entra nessa classificação. Porém, sobre ayahuasca e rapé, nós vamos fazer um vídeo à parte, só para falar sobre essas duas substâncias. Isso fica futuramente. Hoje nós vamos falar somente sobre LSD, psilocibina, mescalina e o êxtase, que são drogas mais conhecidas, que são substâncias mais popularmente utilizadas aí no dia a dia, e que tem um efeito bem interessante sobre a mente humana. Uma curiosidade, quando nós falamos do LSD e da psilocibina, a psilocibina são os famosos cogumelos, ela é extraída dos cogumelos, alucinógenos. Então todas as substâncias psicodélicas, elas são alucinógenas, porque elas vão criar na mente humana um estado de alteração que vai permitir que ele entre em um estado alterado de consciência e passe a ter visões diferentes, a realidade, o ambiente onde ele está vai ser distorcido em função dessas substâncias. Então, quando nós olhamos para LSD, a psilocibina, nós vamos olhar lá na década de 50, 60, e nós vamos ver que existiam bastante estudos sobre essas substâncias serem utilizadas na área da psiquiatria.
Então começou-se, na verdade, naquela época, foi desenvolvida essas substâncias e elas eram empregadas em terapia psiquiátrica para atender, né, pessoas com transtornos mentais e psíquicos. Porém, na década de 70, ali em meados de 70, década de 80, como ela se popularizou, né, ela saiu dos laboratórios, saiu dos consultórios e ganhou abrangência populacional, e aí os jovens começaram a utilizar muito essas substâncias, então o governo acabou proibindo. E aí inicia-se toda a questão da guerra contra as drogas e foi proibida as pesquisas, então parou-se toda essa parte de estudos científicos, de pesquisas, por um longo tempo. E tem retornado agora há pouco tempo, né, um estudo sobre essa questão dessas drogas psicodélicas novamente, com as microdosagens. Hoje em dia já se fala, já no meio acadêmico, no meio psiquiátrico, em tratamentos utilizando essas substâncias com microdosagens para auxiliar no tratamento de ansiedade, de depressão, de transtorno, de síndrome do pânico, em alguns casos de câncer também. Então hoje já está se retomando novamente os estudos sobre esta área. Porém, é muito importante a gente relatar e deixar muito claro, né, que quando a gente vai pesquisar, a gente vai atrás de informações sobre essas substâncias e a gente encontra estudos científicos, relatos de profissionais falando que em microdosagens vai auxiliar, né, nesses transtornos. Nós precisamos esclarecer que essa microdosagem, esse auxílio, esse benefício à saúde, ele acontece dentro de um consultório, acompanhado de um profissional capacitado, de um profissional que entende e conhece qual a quantidade, qual que é a dosagem correta para cada indivíduo, para cada organismo, e aonde esta pessoa que vai fazer uso desse tratamento, dessa substância psicodélica, vai estar acompanhada e vai ter todo um suporte. Então, dentro desse contexto, vai sim beneficiar, vai sim auxiliar na saúde, assim como tem demonstrado várias pesquisas hoje em dia. Porém, quando nós olhamos e falamos e vemos como essas substâncias são utilizadas no dia a dia pela população em geral, aí é que entra o problema, o perigo. Porque quando nós falamos de LSD, de êxtase, da psilocibina no dia a dia, nós estamos falando de um consumo onde a pessoa não tem controle sobre a quantidade de substância que ela está absorvendo ao corpo. Nós estamos falando de um consumo que já extrapolou o limite natural e saudável. E nós estamos falando de um hábito onde a pessoa já não consegue ter mais domínio sobre si mesma. Então, quando nós analisamos essas substâncias, elas têm esse efeito alucinógeno no ser humano, elas vão distorcer a nossa realidade ali por algumas horas, e elas vão produzir no organismo humano uma descarga muito grande de serotonina. Serotonina, principalmente o êxtase, ela é um neurotransmissor ligado ao amor, aos sentimentos felizes, ao sentimento de felicidade. Então, após o uso dessa substância, as pessoas, os indivíduos, elas sentem uma energia de amor muito grande, uma conexão com o universo muito grande, um bem-estar muito grande, uma paz muito grande, uma tranquilidade muito grande, um êxtase muito grande. Então, tudo isso em excesso gera um prazer muito grande para o indivíduo. E nós vivemos numa época onde hoje nós somos bombardeados por notícias alarmantes o tempo todo, por desastres, por mortes. Hoje nós temos altos índices de ansiedade, de depressão, de transtornos psíquicos. Então, é muito difícil encontrar um indivíduo que seja 100% saudável mentalmente. Todos nós, em algum nível, possuímos algum ponto que precisa ser trabalhado, que precisa ser equilibrado, devido à nossa própria realidade hoje. E então as pessoas que começam a fazer uso dessas substâncias para encontrar esses momentos de prazer, esses momentos de felicidade, para fugir da realidade, elas vão
fazer uso dessa substância. Elas percebem essa sensação de bem-estar, essa sensação de prazer que recebem. É uma sensação tão boa que elas querem manter este estado por um maior período de tempo. Quando essa substância perde o efeito no organismo, o que elas fazem? Elas consomem de novo, para voltar a ter aquele mesmo estado de prazer, aquele mesmo estado de felicidade. E isso se torna um vício porque a pessoa ela não consegue mais viver nessa realidade. Ela não consegue mais encarar os seus desafios, encarar as oportunidades que a vida lhe traz, sem ter que buscar nessas substâncias uma válvula de escape. Um apoio emocional, um apoio energético, um apoio mental. E então, numa tentativa de suprir essa carência, essa falta de disposição, essa falta de vontade em viver conforme a vida se apresenta, elas vão recorrendo sempre a essas substâncias psicocidélicas. E aí nós vamos perceber alguns efeitos interessantes quando nós falamos sobre essas substâncias no organismo energético. É uma substância, todas essas substâncias, elas vão causar uma alucinação temporária no indivíduo. Normalmente, o que acontece? Quando você está sob efeito de alguma dessas substâncias, LSD, êxtase, psilocibina, a mescalina, você tem ali por algum período de tempo, o seu corpo energético ele sofre uma ampliação, é como se uma ampliação no sentido que eu digo, há uma expansão energética e temporariamente a sua consciência, ela se desloca do corpo físico para a região energética astral. Então, quando nós olhamos para um indivíduo que está sob efeito de alguma dessas substâncias, e quando nós falamos indivíduo que faz uso contínuo, e nós já poderíamos considerar uma pessoa que é viciada em alguma substância psicocidélica, quando nós olhamos para esse indivíduo e fazemos uma análise energética, nós vamos perceber que o seu duplo etérico está levemente desacoplado do seu corpo físico. Por que isso acontece? Porque o uso contínuo dessas substâncias, diário, recorrente, ela vai abrindo a porta. Imagine se você tem ali o corpo físico, nós estamos na dimensão material, e a nossa mente, né, tem uma chavezinha, tem uma porta que você pode abrir e acessar uma outra dimensão ao nosso lado. Uma dimensão energética, uma dimensão espiritual. Chame conforme você for melhor ali para você. Use a nomenclatura que melhor lhe agradar. E através de uma meditação, de uma respiração consciente, você consegue acessar essa realidade paralela à nossa. Você consegue entrar num estado de consciência alterado, você consegue ter uma conexão com essa energia espiritual, com essa energia natural. Quando nós usamos recorrentemente essas substâncias psicodélicas para entrar neste estado de consciência, nós estamos literalmente arrombando esta porta diariamente. É como se cada vez que você usasse essa substância, você desse uma pancada nessa porta, né, nessa barreira, se você estivesse arrombando ela e entrando à força neste estado alterado de consciência. Vai chegar um momento em que, de tanto você espancar, esmurrar essa porta, ela vai abrir e vai ficar permanentemente aberta. E então você passa a estar em dois planos ao mesmo tempo. E aí as pessoas que fazem uso recorrente, já estão viciadas nesse tipo de substância, elas não conseguem distinguir uma realidade física da realidade energética. Há uma ampliação do seu campo mediúnico, não vou nem dizer mediúnico, do seu campo paranormal, porque ela passa a captar a outra realidade quase que constantemente. E aí é que nós vamos chegar numa clínica de tratamento para dependentes químicos,
onde nós vamos ver pessoas que estão o tempo todo tendo alucinações. E eu digo isso por experiência própria, porque eu já estive dentro de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Eu pude vivenciar isso, eu pude ver isso na prática. Você vê pessoas que elas não conseguem mais distinguir a realidade, elas não conseguem distinguir mais o momento, o ambiente onde elas estão. Elas não conseguem mais saber aonde a mente consciente delas está. Então ela tem ali o corpo físico, ela está encarnada, só que ao mesmo tempo ela não consegue mais viver nesta dimensão. Por quê? Ela fez o uso recorrente dessas substâncias por tanto tempo, que ela abriu permanentemente essa porta energética, né? E hoje, com o seu duplo etérico levemente descolado do seu corpo físico, ela está em duas dimensões ao mesmo tempo. Então aí nós vamos ver pessoas que estão falando sozinho o tempo todo, que dizem que estão vendo coisas o tempo todo, que estão em contato com outros seres o tempo todo. São pessoas que não conseguem estar nesta realidade. Então existe um efeito muito forte em todo o campo energético. No chakra básico, principalmente, o chakra básico é muito afetado por uso dessa substância. Por quê? Porque o chakra básico, ele é o chakra que vai nos conectar a essa dimensão presente. Ele é o chakra que conecta literalmente a energia do planeta, a energia da Terra. O elemento Terra está simbolizado nesse chakra, porque é ali que há realmente a conexão forte entre o espírito e a matéria. Quando nós usamos essa substância continuamente, e nós vamos agredindo essa rede energética, o nosso chakra básico ele vai perdendo a sua vitalidade, ele vai perdendo a sua força, ele vai perdendo a sua conexão com o mundo material. E aí então que a pessoa começa a atuar e a agir em dois planos diferentes. Também muito importante, como uma pessoa, como um indivíduo que já está viciado nessa substância, já chegou neste estado de consciência, ela já está num estado de alucinação permanente, quase que diário, e precisa de um acompanhamento médico, ela precisa ser internada, ela já não consegue ter domínio sobre si mesma, e ela se torna uma vítima de obsessores espirituais. Por que isso? Imagine o seguinte, graças ao contato do nosso duplo etérico com o corpo físico, que há ali a produção de ectoplasmas. Ectoplasma é uma substância que somente nós, encarnados, conseguimos produzir. E é uma substância de altíssimo poder de plasticidade, né, e magnetismo também, que pode ser utilizado do outro lado para diferentes funcionalidades. Então, os espíritos desencarnados com intenções menos dignas, espíritos de baixa vibração energética, que possuem um conhecimento sobre manipulação de energia, eles precisam desse recurso para fazer ali as suas manipulações, as suas maquinações e tudo mais. O indivíduo que está entre dois planos, material e espiritual, material e energético, e levemente com o seu duplo etérico desacoplado do seu corpo físico, fica muito mais fácil a absorção de ectoplasma. Então é muito comum a gente vivenciar e ver nesses casos onde a pessoa já está neste nível, nós adentrarmos alguma sala, já aconteceu de eu adentrar uma sala para fazer um tratamento para uma pessoa que já estava nesse nível já de alucinação, onde ela já não conseguia distinguir mais a realidade entre o mundo físico e o energético. E aí nós observarmos que eu vi ali conexões espirituais de baixa vibração, e ela estava sendo vampirizada. Por quê? Porque é muito mais fácil absorver ectoplasma, absorver a energia do duplo etérico dessa pessoa. Então, por isso que é muito delicado essa situação, quando nós falamos do âmbito energético e espiritual, quando nós olhamos pelo outro ângulo. Então, é por isso também
que é interessante para os seres de baixa vibração, para espíritos trevosos, que mais e mais pessoas se viciem nessas substâncias, que mais e mais pessoas busquem no êxtase, no LSD, na psilocibina, uma válvula de escape para essa realidade. E é exatamente por isso que nós vamos ver uma maquinação bem interessante dos seres trevosos. Hoje em dia, quando nós falamos de uma festa rave, o que acontece numa festa rave? Música alta e uso do quê? De substâncias alucinógenas. É muito comum hoje, e é natural que isso aconteça. Quando nós estamos no ambiente, quando nós vamos numa festa rave, se vocês forem atrás e pesquisarem, é natural associar o uso de bebida alcoólica e o uso dessas substâncias psicodélicas, êxtase, LSD, durante uma festa rave. Qual que é o grupo de pessoas que frequentam esse tipo de festa? Quase que na sua maioria, jovens. Então, Guilherme, você está me falando que esse tipo de festa ele é arquitetado por seres trevosos que querem aumentar e continuar fazendo as pessoas usarem essa substância para que elas possam absorver ectoplasma e energia no futuro? Isso não é muito mirabolante, Guilherme? É uma realidade, é um fato. É um fato que acontece, sim. Muitas dessas festas, dessas organizações, esses eventos onde vai ser feito o uso dessas substâncias em excesso, são arquitetados e planejados por seres e inteligências de baixa vibração espiritual. Porque ali, neste ambiente, eles estimulam o uso dessas substâncias. Após o término dessas reuniões, dessas festas, as pessoas que participaram dela normalmente acabam recorrendo a utilizar essa substância de novo, porque o estado que elas se sentiram foi muito gostoso, elas estiveram num estado de consciência diferente, elas sentiram um prazer, uma sensação diferente, então elas querem aquilo de novo. Ou elas vão continuar frequentando essas festas, ou vão continuar usando essas substâncias em casa. Então, sim, é uma forma de se estimular o uso dessas substâncias e o vício. Porque sim, é um fato, é uma realidade quando nós olhamos o plano energético, do plano espiritual. Para os seres trevosos, é como se fosse um cultivo. É como se eles cultivassem esse vício nas pessoas e estimulassem as pessoas, os indivíduos, a se viciarem nessa substância, porque desta forma eles conseguem absorver e colher mais ectoplasma. Então, assusta um pouco a gente pensar que existe toda essa organização do outro lado. Assusta, de certa forma, sim. Mas é um fato, é uma realidade. Nós estamos aqui na Terra para tentar melhorar nosso estado de consciência, para tentar se desenvolver, para tentar ampliar a nossa energia, o nosso pensamento, a nossa percepção de quem nós somos. E estes seres trevosos, esses espíritos de baixa vibração, que nós podemos denominar de magos negros, podemos denominar de espectros e de outros nomes por aí, são seres que estão trabalhando exclusivamente em benefício próprio e não querem que a humanidade evolua, se desenvolva. Eles não querem que a humanidade dê um passo à frente. Então eles vão fazer de tudo para atrasar essa evolução. E estimular o uso dessa substância é uma dessas táticas. Estimular o uso dessas substâncias em excesso para que as pessoas se viciem é uma dessas táticas. Então sim, digo isso por experiência própria, por ter vivenciado e visto isso no meu dia a dia. Quantas e quantas vezes, ao fazer o tratamento energético com o reiki em alguém que era dependente químico, que nós sabíamos que fazia o uso desse tipo de substância, LSD, êxtase, a psilocibina, nós iríamos ali fazer um tratamento energético e os chakras estavam completamente desalinhados. O duplo etérico da pessoa estava levemente fora do corpo. E é interessante porque quando nós vamos fazer o tratamento de um indivíduo
que o seu duplo etérico está desacoplado, nós encontramos uma resistência. Porque quando você inicia ali o trabalho de energização e de doação de energia para aquela pessoa, para aquele indivíduo, você tem o corpo físico, você tem a aura e você consegue sentir o corpo, o duplo etérico da pessoa levemente desacoplado. Então é quase como se você tocasse nessa segunda parte, nesse segundo corpo. E você sente que realmente ele está ali levemente desacoplado e existe uma resistência até você conseguir chegar no campo energético do indivíduo. Então conseguia-se sim sentir, vivenciar e ver isso. E não somente comigo, outros terapeutas também que estavam ali, terapeutas energéticos, também fizeram a mesma experiência e durante a doação de energia sentia-se esse desacoplamento do corpo etérico, do duplo etérico, devido ao uso dessas substâncias. Então fica aqui a orientação, a informação para vocês pensarem, para vocês refletirem sobre o uso desse tipo de substância. Para o próximo vídeo da semana que vem, eu vou falar sobre ayahuasca e sobre rapé, que também são substâncias psicossidélicas, porém elas têm um uso religioso, assim como a mescalina também tem um uso religioso, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre ela na semana que vem. Caso tenham alguma dúvida sobre o que eu falei, ou se eu deixei algum ponto em aberto ainda que vocês queiram esclarecer, pode deixar nos comentários as perguntas que eu venho responder vocês depois. Eu agradeço por terem me acompanhado até aqui. Um axé fraterno para vocês.